desencadeiam o burnout e se um dos fatores, já adiantando aqui, complementando a pergunta, se o uso do acesso à informação, da internet, ou do uso excessivo de telas, redes sociais, se isso tem influência, porque coincide um pouco temporalmente, né, o aumento da incidência de burnout com a disseminação dessa prática. Né? Queria que você comentasse aí, porque a gente geralmente lembra de doença do trabalho relacionada às doenças, como você falou aí, né, ergonômicas, da questão mais mecânica, né? Já o burnout é da saúde mental, né? Eu queria que você comentasse com relação a isso. Perfeito, doutor Ricardo. Bom, primeiro passo que a gente vê, quando a gente vai falar das doenças de origem mental, e aí falando do burnout também, é que a gente vai mudar um pouco a nossa forma de avaliar o ambiente de trabalho. Quando a gente falou, por exemplo, do ruído, na pergunta passada, eu falei que tem um aparelhozinho que o engenheiro vai chegar lá e vai medir para ver se aquele ruído está acima. Se eu estou falando de condições ergonômicas, nós temos diversas ferramentas que a gente vai lá, mede a altura que está, a cadeira, etc. E a gente consegue determinar se aquilo dali está causando alguma sobrecarga articular. Se eu estiver falando de calor, a gente tem termômetros. Se a gente estiver falando de vibração, a gente tem equipamentos para medir a vibração. Então, assim, a higiene ocupacional ela avançou de ter as soluções para vários riscos a gente conseguir fazer esse controle. Só que aí vem agora a questão da saúde mental, dos riscos psicossociais. Então a gente já começa a pensar que não vai ser uma visita, não vai ser uma análise rápida que o médico ele vai conseguir entender dentro daquela organização quais são os riscos que podem levar a um adoecimento, né? São necessários um estudo mais detalhado, aplicação de questionários, um envolvimento de toda a empresa, seja de direção, seja dos trabalhadores, para a gente identificar. E falando especificamente do burnout. Bom, o burnout, recentemente, foi feita aquela, não é nenhuma mudança do que era, não é que mudou a doença, né? Mas a partir da CID-11, ele traz um conceito para deixar a gente bem claro disso que eu estou falando, que burnout ele é o resultado de um estresse crônico causado exclusivamente por um ambiente ocupacional que não foi devidamente gerenciado, ok? Então, assim, o que é que ele quer dizer com isso? Primeiro, o burnout. Quando a gente fala burnout, a gente está falando que é do trabalho, tá? Então, assim, você pode ter casos de esgotamento de outros dias, mas a gente está falando burnout, estamos falando do trabalho, e que aquele ambiente ele não foi devidamente gerenciado. Por quê? Porque eu já estou querendo, a OMS ela já quer mostrar que se a empresa se preocupa de gerenciar adequadamente aquele ambiente de trabalho e tiver tudo ok, ela não vai estar causando aquela doença. Então, é muito importante isso. E quais são as características? Né? Citam três grandes características do burnout. Primeiro, a sensação de esgotamento, né? Que é o que leva o nome. Então, assim, a pessoa está esgotada, a pessoa se sente incapaz de exercer, seja em casa, né, funções. Segundo, o distanciamento do trabalho. Então, a pessoa ela começa, tudo que é de trabalho, ela começa a se afastar, não querer mais envolvimento, né? E o terceiro, a própria perda da produtividade, né? Que às vezes a gente pode chamar isso de presenteísmo, às vezes, que a pessoa vai para o trabalho, né? Ela não está faltando, ela está indo, mas é como se não tivesse indo, porque ela produz pouco, ela não Ela está consegue só de corpo presente, queria só de dizer assim. corpo presente, exatamente. Então, agora a gente tem que pensar quais situações dentro das empresas, das organizações, a gente pode ter que sejam favoráveis, né? Você falou, por exemplo, se a influência de telas, né, da comunicação poderia influenciar. Uma coisa que a gente vê muito hoje é a questão da acessibilidade, né? Então, assim, há 20 anos atrás, a comunicação ela era um pouco mais demorada, dos smartphones, etc. Hoje, a gente tem uma comunicação que é praticamente 24 horas por dia. Então, é preciso entender, né, empresas e empregados, esse onde começa e onde termina a sua obrigação com a empresa, né? Então, você não pode enviar uma mensagem para a pessoa 11 horas da noite, que não está no horário de lazer, esperando uma resposta. Da mesma forma, você, pela facilidade, não pode levar o trabalho para casa, eu vou trabalhar no meu horário livre porque eu quero entregar logo isso daqui e acabar não respeitando os seus limites. Então, a tecnologia, ela facilita muitas coisas, né? Mas a gente tem que ter o cuidado
do nosso gerenciamento, digamos, de tempo. E aí, dentro do trabalho, vai ter vários e vários outros fatores que é importante a gente observar, né? Tem um que eu sempre gosto muito de citar, que é a autonomia do trabalhador, que é uma coisa muito importante, né? Imagina você, se você trabalhasse numa função que você não tivesse uma autonomia mínima para resolver problemas simples, né? Que você tivesse bem determinado o que é que você deve fazer e não pudesse sair daquilo dali. E aí eu gosto de citar muito, por exemplo, o exemplo de alguns operadores de telemarketing, né? Estou citando de forma geral, gente, mas quantas vezes você liga, por exemplo, para uma empresa para fazer uma mudança de endereço, né? E aí a pessoa que atende do outro lado, ela fala, mas eu não posso resolver isso, eu tenho que passar para outra pessoa, aí o sistema está fora do ar, e acaba que ninguém responde. E muitas vezes o cliente ele fica insatisfeito, ele joga toda a frustração dele não ter resolvido o problema dele em cima daquele trabalhador, sendo que quando ele fosse olhar para o outro lado, o trabalhador talvez tivesse um sofrimento muito maior do que ele. Puxa, eu tenho uma coisa simples, que é mudar um endereço, e eu não tenho autonomia nem para resolver essa questão, eu não consigo nem posso fazer isso daqui. Você imagina o desgaste. E se a gente pegar experiências de outras empresas que atuam de uma forma diferente, a gente vê que essa relação pode ser bem diferente, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar os trabalhadores que trabalham nos parques da Disney, né, parques temáticos, eles têm dentro já da função deles, já esperado, situações que eles podem agir com autonomia. Exemplo, digamos que a criança está lá do lado da loja deles chorando porque perdeu um Mickey que tenha comprado na loja. Aquela pessoa que está lá no caixa, ela pode, sem necessitar ligar para o gerente, pedir autorização, preencher papeladas burocráticas em excesso, ela pode pegar um Mickey de outro Mickey e entregar para aquela criança e resolver aquela situação, né? Ou seja, para o empregador, aquele custo ali é irrisório diante do que uma família costuma gastar em um dia de parque. E ele conseguiu, e ele se sente também parte daquele processo. Ele, puxa, a empresa confia que eu tenho autonomia para resolver, né? E quando a gente fala em autonomia, eu não estou falando que todo mundo vai fazer o que quer. Não, é longe disso. Na verdade, o que a gente precisa é que o trabalhador entenda o processo de trabalho, entenda a importância dele, até para ele sugerir. E aí a gente vai naquela questão que eu falei antes. Ninguém melhor do que o trabalhador tem sugestões de como aquilo dali pode ser feito de uma forma boa para todos.